se alegra, Ele mais nos abençoa, porque Ele conhece o teu coração, Ele sabe tudo aquilo que você necessita e que você veio buscar. Falando com o Senhor aquilo que Ele gostaria que nós estivéssemos compartilhando com a igreja, Ele me coloca uma mensagem muito conhecida. Talvez, ou sem sombra de dúvidas, esse texto, essa mensagem é uma das passagens bíblicas mais conhecidas e de maior alcance entre todos os cristãos e aqueles também que não são cristãos. É uma palavra que nós conhecemos quando estávamos na escola bíblica. É uma palavra em que virou série e filme. Portanto, é uma palavra muito conhecida. Ela se encontra no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo número 37. Portanto, Gênesis não é o livro mais antigo da Bíblia. Há quem defende que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, porque Moisés, aquele que escreveu os 5 primeiros livros do Velho Testamento, conhecido como Pentateuco, ele veio após Jó, e Jó foi contemporâneo dos patriarcas. Por isso os escritores, os teólogos são que defendem que o livro de Jó é o livro que está 400 anos antes de Gênesis. E nós vamos ler agora no versículo de número 37, que fala de uma história que eu conheço e que você conhece, e que o Senhor quer tratar com cada um de nós de uma maneira diferente nesta manhã. Diz assim: Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele mais pacificamente. E sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. Diga graças a Deus. Você pode fechar a sua Bíblia, coloca sobre a sua cadeira, também feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós queremos te render graças, ó Pai. Aqui está a tua palavra que foi lida neste momento. Eu quero que o Senhor venha abrir, ó Senhor, os olhos espirituais dos teus filhos, para que eles possam entender e receber a tua palavra nesta manhã, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Como eu disse aos irmãos, esta é uma palavra muito conhecida. Vocês já ouviram talvez a pregação de muitos pastores falando a respeito desta palavra. Palavra de um jovem de 17 anos que passa pelo processo e chega ao segundo maior posto do Egito Antigo, chegando a ser o governador do Egito. Talvez nós perguntamos, e muitos pregadores dizem que José, com 17 anos, se tornou governador do Egito. Não, ele passou por um processo. Se nós fôssemos aqui escolher
fazer um top 5, talvez, das 5 mensagens mais conhecidas da Bíblia, com certeza eu e você iria colocar essa passagem em uma passagem de maior alcance, talvez juntamente com Davi, aquele que apacentava ovelhas e chegou a ser rei de Israel, uma das mensagens também mais conhecidas, como esta de José. José ele era um sonhador. Quantos sonhadores e sonhadoras nós temos aqui? Que você continue sendo sonhador, sonhadora, e continue sonhando grande, porque José sonhava grande e Deus fez com que todos os seus sonhos acontecessem. Mas eu quero, antes de entrar na palavra, fazer uma introdução aqui desta mensagem. O texto, no capítulo número 37, inicia falando: e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, a terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José 17 anos. Mas o texto pede para que nós possamos falar de Jacó, o seu pai. Quem foi Jacó? Por que Jacó elegeu José como um filho que ele mais amava, como um filho predileto? Para isso nós temos que falar um pouco sobre a vida de Jacó. Jacó, por herança, ele pertence à terceira geração de Abraão. Abraão, Deus de aliança, Isaque, o Deus de promessa, e Jacó, o Deus que não mente, aquele que faz cumprir tudo aquilo que ele prometeu e que ele cumpriu sobre a vida de Jacó, povoando a sua casa e dando o melhor que ele podia para Jacó. E Jacó teve 12 filhos com 4 mulheres diferentes. Eu vou explicar. 2 eram suas esposas e outras 2 eram servos de suas esposas. Jacó amava mais a Raquel e ele pagou um alto preço para tê-la como sua esposa. Ele trabalhou 7 anos para o seu sogro Labão, a título de um dote, para ter Raquel como sua esposa. E vendo-se o ciclo de 7 anos, e ele chega diante de seu sogro Labão para ter Raquel como sua esposa. E Labão prepara o casamento, chama os convidados, e no momento de entregar a filha, ele trai a Jacó. Ele não entrega a Raquel, e ele entrega a Leia ou Lia. Em algumas traduções Leia, em outras Lia. E Jacó não percebe o momento, porque o costume oriental era que as mulheres se apresentassem com suas vestes loucas, com sua cabeça e seus rostos encobertos, e ele somente vai tomar posicionamento na madrugada ou no outro dia, pela manhã. E quando ele percebe, ele vai diante de Labão para ter explicações porque ele fez aquilo com ele. E Labão simplesmente responde: aqui na minha casa é diferente. Primeiro se casa a mais velha e depois a mais nova. E Jacó ele tinha pago o preço de 7 anos de trabalho, mas ele vai diante de Labão, eles se acertam e ele se casa também com Raquel, que era a mulher que ele mais amava. E aí acontece mais uma situação adversa, porque Raquel era estéril e ela não podia gerar filhos a Jacó. Enquanto a sua irmã mais velha, Leia, ela gerava filhos
impediu de ter filhos. E ela se posiciona, e ela pega a sua serva, Bila, para gerar filhos com Jacó em seu favor. Mas do outro lado também tem a Léia, que sentiu que poderia fazer a mesma coisa, ter os mesmos direitos, e pega a sua serva Zilpa para também ter filhos em seu favor. Então aí a gente começa a observar que era uma disputa de geração de filhos na família de Jacó. Mas aí Deus concede a graça, e Raquel gera José, o filho da velhice, o filho preferido de Jacó. Eu quis fazer essa introdução para que os irmãos pudessem entender o preço que Jacó pagou para estar com Raquel, e por que Jacó elegeu José como seu filho que ele mais amava, porque ele pagou um alto preço. E agora nós entramos na mensagem, que agora aqui nessa passagem, José já tem 17 anos. Ele apacentava gado, as ovelhas, levando uma notícia de seus irmãos a seus pais. O texto não diz e nem discute o que os irmãos de José faziam de errado, mas de certo que faziam, porque o texto fala para nós que ele levava uma má notícia a Jacó. E dentre muitas coisas que esse texto nos apresenta de ensinamento, começa a trajetória de ciúmes sobre a vida de José. Porque José era um sonhador, e ele dividia os sonhos com os seus irmãos, com o seu pai, com a sua mãe. Nós temos também que ser sonhadores, porque Deus vai entregar para nós tudo aquilo que Ele prometeu um dia. Eu não sei se está demorando a sua bênção para chegar, mas Deus entrega no momento certo. Muitas vezes não estamos preparados ainda para receber e tomar posse das bênçãos que o Senhor tem para nos proporcionar. Será que nós hoje estamos preparados para administrar? Se sim, glória a Deus, senão o tempo é do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Jacó, seu pai, ele quis fazer uma túnica para José, ele quis presentear José. E essa túnica, na minha tradução, diz que era uma túnica de várias cores. Eu não sei, na Bíblia, na tradução dos irmãos, se diz que era de várias cores, se diz que era uma túnica compridas, mas eu sei que a túnica era diferente. Pastor, os irmãos de José, eles não tinham túnicas? Sim, todos eles tinham túnicas, mas a túnica que eles usavam era túnicas convencionais da época, e a túnica que Jacó dá a José era uma túnica diferenciada, que somente reis e sacerdotes usavam, e aquilo foi sinalizado aos irmãos de José, que Jacó já estava preparando a cadeira, José já estava preparando o cajado e querendo preparar José para ser o seu sucessor. Em algumas traduções diz que essa túnica era uma túnica chamada de túnica talá. O que significa a túnica talá? É o mais próximo do termo
texto original, túnicas de mangas longas. Qual a diferença da túnica de José para a túnica de seus irmãos? A túnica que José ganhou do seu pai era uma túnica que vinha até os punhos, e a túnica que os irmãos de José colocavam era uma túnica que ia até cotovelo. Então a túnica de José, ela ocupava mais espaço do que a túnica dos seus irmãos. Isso começa a causar os ciúmes dentro dos seus irmãos, porque a túnica de José, ela ocupava mais espaço. Toda vez que nós ocupamos mais espaço do que outras pessoas, vai causar um desconforto, vai causar uns ciúmes. Mas eu tenho uma notícia para trazer para você, como boca de Deus nesta manhã. Se Deus te presentear com aquilo que ocupa mais espaço do que os demais, tome posse dessa bênção, receba essa bênção, aleluia, porque ela vem do Senhor. José não pediu para o pai a túnica, foi Jacó que presenteou ele. José não pediu, mas causou ciúmes. Aleluia. Deus está aqui nesta manhã. Nem todas as coisas acontecem conosco da maneira que nós esperamos. Muitas vezes nessa vida acontecem surpresas e nem todas elas são agradáveis aos nossos olhos, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós amamos e conhecemos o Senhor, que é o único e suficiente Salvador sobre as nossas vidas. E aquela túnica começa a causar um problema muito grande sobre a vida de José, porque os irmãos dele entendiam que ele não estava preparado para ocupar o lugar do pai. Eles achavam que a cadeira de Jacó era muito grande para José. Mas o projeto de Deus, meu querido, era muito maior. Para Deus, a cadeira do pai era muito pequena para José, porque aquilo que ele já estava preparando era muito grande. Aleluia. Porque nem olhos viram, nem ouvido ouviram, aleluia, muito menos chegou ao coração do homem aquilo que Deus preparou para mim e preparou para você. Você é separado e é escolhido do Senhor. Você está aqui nesta manhã e Ele conhece o seu coração. Então os irmãos, eles arquitetam, eles planejam a morte de José, porque eles não queriam que José estivesse próximo do projeto que eles achavam que era um projeto. Eles iam matar, mas Rúben, o primogênito de Jacó, encontram com eles o caminho do campo e dizem: não vamos sujar com sangue as nossas mãos, o nosso próprio sangue. Então eles decidiram jogar José em um poço, em uma cisterna. Mas a primeira coisa que eles fizeram, quando eles jogaram José no poço, eles tiraram a túnica, aquela peça, aquelas vestes que causou ciúmes. Eles tiraram e jogaram. E aquele poço, aquela cisterna, estava vazia, não tinha água, porque muitas vezes o Senhor, Ele tira a água do poço para usar para o nosso esconderijo, para nos proteger do inimigo. E muitas vezes
É do deserto que o Senhor manda um milagre para nós. Irmãos, a passagem dos 3 reis que caminharam para lutar contra o exército dos Moabitas, dos Moabitas, eles fizeram uma logística errada de água e faltou água no caminho quando eles estavam próximos da batalha de enfrentar os seus inimigos. Só como exemplo, para colocar na mensagem, que Deus manda água no deserto. No deserto não tem água, mas Deus manda muitas vezes. Eles se aproximam e eles recorrem ao homem de Deus, a Eliseu, que estava fazendo parte daquele exército. E Eliseu fala: chama um tangedor, chama um homem que toque a harpa. E quando acontece aquilo, Deus dá um entendimento a Eliseu: cavem covas, muitas covas, que o Senhor vai nos abençoar. E aqueles soldados estavam, talvez até sem instrumento apropriado para abrir covas, talvez até com suas espadas abrindo as covas, mas eles obedeceram aquilo que o homem de Deus falou, e a água foi tocada, e Deus manda vir a água do deserto, e as covas se encheram. Os reis, o exército, os animais saciaram a sua sede. Ao amanhecer, o exército dos Moabitas começaram a olhar, e o reflexo do sol bate naquela água, e aquilo parecia sangue. Eles disseram: vamos lá pegar o ouro, a comida, os animais, os armamentos. E eles chegaram totalmente desprotegidos, acharam que o exército dos 3 reis estavam mortos. E quando eles chegaram ali, Deus entrega os inimigos na mão e dá vitória aos 3 reis. Então, nesse momento, a água veio do deserto. Agora José está em um poço aonde não tem água, porque ainda, se você passar pelas águas, elas não te submergirão, diz a palavra do Senhor. E ali, naquele lugar, passa o grupo de mercadores ismaelitas, que também não tinham que estar no lugar naquele momento, mas Deus faz, porque o propósito anda junto com o processo de Deus sobre a nossa vida. E eles chegam, eles vendiam perfumes, mirra, púrpura, e aí os irmãos queriam se livrar de José e começam a negociar José. Para vocês terem uma base, os escravos eram vendidos naquela época por 30 moedas de prata. José foi vendido abaixo do custo por 20 moedas, porque eles queriam se livrar do irmão. E José foi colocado junto aos ismaelitas para fazer uma viagem. Eu imagino, conjecturando com vocês, eles saindo do poço da cisterna e olhando para os seus irmãos, Manassés, Efraim, Judá, e assim sucessivamente, e vendo o que os irmãos estavam fazendo com ele. Quanto de nós aqui presentes já não fizemos uma viagem feridos, tristes, machucados, porque os irmãos de José queriam se livrar deles. Mas eu tenho uma outra notícia para vocês nesta manhã: quanto mais longe o teu inimigo tentar te colocar, te prejudicar, para que você não venha receber a bênção preparada de Deus, mais próximo da bênção o Senhor te coloca. Quanto mais longe os irmãos de José, aleluia, colocaram e queria que ele fosse mais próximo da bênção, ele estava.
passar por problemas. Mas ainda que você passe pelos problemas da vida, você será mais do que vencedor. Porque Davi já falava: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, que tu estás comigo. Aleluia! Ele é a tua sombra, tua direita. Ele não esqueceu de você. E de repente mais uma cilada é preparada para José, porque ele faz tudo com excelência. E de repente a mulher de Potifar começa a gostar de José. Prepara uma cena, prepara ali um ambiente, todos saem do palácio e ela tenta se deitar com José. E José tira a sua capa e fala: eu não vou pecar contra o meu Deus. E ela condena José, que não fez nada, e ele vai para a prisão. E mesmo na prisão, ele começa a fazer as coisas com excelência, porque o carcereiro mora, coloca todos os presos para José tomar conta, e ali está o padeiro, e ali está o copeiro mora, e eles têm sonhos. E José já começa a interpretar os sonhos e dizendo a eles: não se esqueça de mim quando estiver diante de Faraó. E acontece, como vocês sabem, que Faraó tem um sonho e ninguém conseguia revelar e interpretar os sonhos de Faraó. Ele lembra e manda chamar. Ele chega diante de Faraó. Ele revela um sonho que era 7 anos de balança, 7 anos de escassez. E ali ele delega poderes especiais para que José pudesse administrar aquele lugar. Ele se torna governador, o segundo homem mais importante do Egito. E agora começa o momento do povo começar a comprar alimento. Quem chega ali? Os irmãos de José. E José os reconhece, mas eles não reconheceram José. E a palavra do Senhor fala que quando José vê, ele entra no palácio, tranca os seus aposentos e começa a chorar. Chorar tanto que até Faraó ouve os gritos de José, pela emoção de ver os seus irmãos e não ver Benjamim, o caçula, que era o filho da sua mãe e de seu pai, porque Raquel já não estava mais presente, ela morreu no parto quando teve Benjamim. E ele pensa: se os meus irmãos fizeram isso comigo, e com meu pai, e com Benjamim, eu quero ver Benjamim. Então José arma uma cilada. Ele entra dentro do depósito e fala para quem toma conta do depósito: você vai colocar os alimentos em cada saco de todos os irmãos, e o dinheiro que eles pagarem, você vai devolver. Fizeram isso. E quando eles foram embora, eles começam a abrir, e um começa a falar com o outro: por que está isso? O que Deus fez conosco? Vamos culpar de espiões. Eles voltaram para falar a respeito. Eles foram acusados de ser espiões. Aí José manda que fique um dos irmãos e que mandassem trazer o pai o mais novo, porque José estava lembrando de Jacó e de Benjamim. E um dos irmãos falou: nós não vamos conseguir trazer o nosso irmão mais novo, porque o nosso pai já perdeu um filho que foi morto por um animal. Olha que cara deslavada. José ouvindo isso, mas não teve jeito.
Mas Rúben faz um trato com o pai e leva Benjamim. Quando eles chegam no retorno novamente, José, ele vê Benjamim e ele não se contém de emoção. A palavra do Senhor diz que ele corre e ele se joga nos braços do seu irmão mais novo. Ele estava sentindo saudade, passou um filme na cabeça dele, desde que ele saiu, de que ele ganhou uma túnica, que ele foi jogado na cisterna, que ele viajou, que ele foi preso, que ele se tornou governador do Egito. Muitas das vezes nós não programamos, como disse, aquilo que pode acontecer na nossa vida, de repente, coisas boas, glória a Deus, mas muitas vezes amargas. Mas quando nós colocamos Deus no centro da nossa casa, da nossa família, nós conseguimos passar, porque nós vamos entender o processo. Ele corre junto com o propósito de Deus, e o propósito de Deus era que José administrasse diante de Faraó e todo o povo o acontecimento que estava ocorrendo naquele lugar. E ele se joga nos braços de Benjamim e ele diz: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo para o Egito. Naquele momento os irmãos começaram a tremer, porque ele podia mandar a segurança, os guardas, matar, decepar, tirar a cabeça deles. Fiquem em paz. Aqui nós aprendemos o coração de misericórdia, o coração de amor que José teve diante dos seus irmãos. Aleluia. Fique tranquilo, vão e busquem o nosso Pai, que aqui nós temos terra suficiente para que todos vocês, com seus familiares, com seus filhos, vocês vivam e desfrutem de tudo que nós temos aqui. E a palavra do Senhor diz que veio todos seus familiares com Jacó e ele fez um jantar especial naquele dia para juntos comemorar, aleluia, o retorno com a sua família. O que nós entendemos nessa mensagem é que Deus, Ele vai na nossa frente, tirando os espinhos, tirando as barreiras e nos entregando a vitória. De repente você está aqui, eu não conheço, mas o Senhor sabe, passando por um problema muito grave. Não existe problema ao Senhor, porque Ele é maior de todos os problemas que se levantam contra nós. Se o gigante se levantar contra você, ele se levanta para cair. O que é maior é o que está conosco, é o nosso Deus, aquele que tem o poder de transformar a nossa vida e entregar a bênção, a vitória, o milagre. Ele é o Deus do impossível, e nesta manhã Ele está falando aos nossos corações através de uma simples palavra. Aleluia! É o mesmo que esteve com José, é o mesmo que está aqui conosco nesta manhã, e aquele que vive por toda a eternidade. Meu irmão, os ponteiros do relógio para a volta de Jesus estão muito próximos, porque nós temos visto muitas coisas acontecerem. É nação contra nação, é tudo que nós estamos vendo, e muitas vezes não podemos nem falar, porque somos sujeitos a cometer infrações, infelizmente. Mas o Deus que nós servimos é aquele que nos instrui para que nós possamos lidar com todos os problemas da melhor maneira possível. É o Deus de Abraão, de Isaac
é um Deus de aliança, é aquele, aleluia, que olha por nós. Fique de pé, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã, que você possa sentir o poder de Deus, que você possa se inspirar nesta mensagem, e que você tenha a revelação de Deus daquilo que Ele quer de você. Mas tenha bom ânimo quando as aflições chegarem sobre a sua vida, porque Ele venceu o mundo. Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia. Ele é poderoso, Ele é santo. Aleluia. Feche seus olhos, se solte na presença do Senhor nesta manhã, dizendo: eis-me aqui, meu Deus e meu Pai, Jesus, meu Salvador, me coloco diante da tua presença para ser um soldado do teu exército. Aleluia. Nós vamos estar louvando ao Senhor. Você vive em espírito, abra sua boca e fala com o Senhor. Aleluia. Mas abra sua boca e fala palavras de elogios ao Senhor, que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é fiel. Aleluia. Oh Senhor, louvamos. Coração
levantar e não vai cair. Em nome do Senhor Jesus.